Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Samantha? Vamos lá? Então vamos começar com nossos objetivos da aula de hoje. Primeiro, recontar a lenda sugerida pela professora. Destacar na lenda sugerida pela professora os sinais de pontuação utilizados pelo autor e sua função. Então vamos lá. A professora vai mostrar agora aquela lenda, algumas dicas para vocês lembrarem qual foi a lenda que nós trabalhamos nas aulas passadas. Vocês lembram? Eram duas. Hoje nós vamos trabalhar uma delas. Olha as pistas que a professora vai colocar aqui para vocês lembrarem. Opa, nós temos nosso mapa mundi. Então, essa lenda ela vem de um continente que está aqui. Qual continente que é? Olha aqui, o continente africano. Quem lembra? Ah, professora, mas as duas lendas eram do continente africano. E agora? Como é que eu vou saber? Então vamos relembrar com a nossa amiguinha Melanie. Lembra que ela contou para nós a lenda? Então vamos lá. Olá, pessoal! Hoje vocês vão conhecer a lenda africana, Ubuntu. Num belo dia, um pesquisador jovem foi conhecer os costumes de uma aldeia africana. Mas como ele vivia rodeado de crianças, ele decidiu inventar um jogo. Ele encheu uma cesta de doces. Colocou embaixo de uma árvore. E explicou as regras. Quem chegar primeiro ao meu sinal vai ganhar a cesta de doces. Mas algo inesperado aconteceu. Todas as crianças correram juntas de mãos dadas. Chegaram todas ao mesmo tempo. Então o pesquisador falou: por que vocês correram todas juntos de mãos dadas, se um de vocês poderiam comer a cesta de doces? Então todos eles falaram Ubuntu. O que? Ubuntu. Como nós poderíamos ficar felizes se uma pessoa ficaria, se alguma pessoa da nossa tribo ficar triste? Ubuntu significa o que é meu é de todos. Muito bem. Então, viram qual que era a lenda que nós vamos trabalhar novamente hoje? Ah, Ubuntu ou Ubuntu, né? Tanto faz. Vocês falarem da maneira que vocês falarem está correto. Lembraram? Muito bem. Parabéns, Melanie, pela história. Ela contou muito bem, né? Aí vocês vão me perguntar, professora, mas a lenda que nós vimos lá, que a professora colocou, não era bem exatamente, tem uma diferença com essa que a Melanie nos contou. Vocês lembram? Qual que é a diferença? Ah, a da Melanie, ela falou que cesta de doces. E a que a professora contou é cesta do quê? De frutas. Como que pode isso, professora? Pode sim. Lembra que a professora falou que uma lenda, ela pode ter algumas modificações nesse gênero lenda? Porque como é um gênero oral, as pessoas vão contando uma para as outras e às vezes tem essas pequenas modificações, certo? Mas é a mesma lenda, certo? Então agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão recontar essa lenda para a professora. De que maneira? A professora trouxe algumas imagens e vocês aí na casa de vocês vão falando o que está acontecendo aqui, que é o começo da lenda. Como que era o começo da lenda então? Olha aqui as dicas. Ah, o quê? Pesquisador foi para onde? Para um povoado. Povoado de onde? De qual continente? Povoado africano, isso mesmo, ótimo. O que ele foi fazer lá?
foi fazer uma pesquisa nessa comunidade para saber como é que essa comunidade vive. Isso mesmo, que bom que vocês estão lembrando, ó. Então, um pesquisador visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais. Como que aquela cultura vivia, né? Como aquele povoado vivia com a sua cultura, certo? Vamos ver se a gente lembra o restante? E depois disso? E essa cesta de frutas, o que aconteceu agora? Vamos contando, a professora quer escutar? O que aconteceu depois? Ele teve uma ideia de fazer uma brincadeira com as crianças desse povoado africano. Certo? Muito bem. Então, ele colocou aonde essa cesta de frutas? Isto, colocou embaixo da árvore. Vocês estão lembrando bem, isso mesmo. Então, depois de muito observar, ele decidiu... Ele quem? O pesquisador, né? Então, ele decidiu realizar uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse o seguinte às crianças: a primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Lembraram? Vamos continuar com a nossa lenda. E agora? O que aconteceu depois, então, quando começou essa brincadeira? Olhando aqui a imagem, vocês lembraram? Elas estão dando as mãos, muito bem. Então, elas não quiseram competir. As crianças não quiseram competir. Elas deram as mãos e foram juntas até a árvore para receber o prêmio, que era a cesta de frutas. Isto? Vamos ver aqui como está escrito na lenda. Então, mas quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida, as crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas, viu? Como vocês falaram, isso mesmo. E aqui, olha só o que aconteceu então no final. Quem ganhou o prêmio? Já que todas as crianças correram juntas, de mãos dadas, elas também chegaram juntas. E o prêmio foi de todas elas. Isto. Ao chegarem ao mesmo tempo, todos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as frutas. Joia! Vamos ver agora o final da lenda, se vocês lembram do finalzinho? O pesquisador. O que aconteceu com o pesquisador? Ele ficou o quê? Curioso. Ele achou aquela ação das crianças estranha, diferente. Então, o que ele fez? O que ele fez? Isto mesmo, ele perguntou a elas quem? As crianças, por que elas agiram dessa maneira. Vamos lembrar como estava na lenda? Então, curioso, o pesquisador perguntou às crianças por que tinham feito isso. Uma das crianças respondeu, uma delas. O que será que essa criança respondeu? Quero ver quem lembra. Pensem lá. O que ela respondeu? Lembra que era no finalzinho da lenda? Lembraram? Isto mesmo, ela respondeu a palavrinha Ubuntu, ou Ubuntu, que quer dizer o quê? Vamos lembrar lá na nossa lenda? Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Então, elas não queriam só uma ou outra ganhar a fruta. Elas são felizes se todos estão felizes, se todos estão alegres, se todos também puderem comer a cesta de frutas. O que adianta uma comer e a outra ficar passando fome, ou só olhando, né? Então, para eles é importante que todos estejam bem e felizes, certo? Aí agora a professora trouxe aqui esse texto, que é o texto do quê? Da nossa lenda do Ubuntu. O que vocês vão fazer? Enquanto a professora vai lendo para vocês, vai dando algumas dicas, vocês vão pegar essa atividade que vocês têm aí, tá? Que vocês pegaram na escola. Então podem procurar lá. Já está com vocês, né? A maioria já deixa junto a pastinha de atividades. Então vejam lá enquanto a professora vai ler e vai dando algumas dicas. O que aconteceu aqui, ó? Tá vendo que tem uns risquinhos? Esses risquinhos quer dizer que você tem que colocar o sinal de pontuação. Está faltando sinais de pontuação. Então nós vamos lendo e vamos vendo qual será, vocês na cabecinha de vocês. Vão vendo qual que vocês acham que é, a professora vai explicando, vai dando dicas, combinado? Porque depois vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá? Um pesquisador visitou um povoado africano.
Então, aqui eu terminei uma frase. O que será que é? Qual o ponto quando termina a frase? Já comecei outra com letra maiúscula. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais. Terminamos outra frase. Depois de muito observar, ele decidiu realizar uma brincadeira para as crianças. Outra frase que terminou. Vamos pensando. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore. Outra frase que terminou. Então, professora, quer dizer que todas essas, até agora, esses espacinhos eram o mesmo ponto? Sim, até agora é o mesmo ponto, porque ponto quando termina a frase. Conseguiram pegar essa dica da professora? Olha só, preste atenção. Agora, continuando. E disse o seguinte às crianças. Terminou a frase? Não, aqui é uma dica do que vem o que depois. E disse o seguinte às crianças. Vai vir a fala de algum personagem. Então, qual que é o pontinho que prepara para um personagem, a fala do personagem? Lembram? Qual que é aquele ponto? Vocês já aprenderam, mas vamos relembrar. É um ponto que prepara para a fala do personagem que vem logo embaixo. Lembraram? Então, vamos lá. Agora, só para vocês lembrarem, vocês vão fazer depois na folhinha. Aí, aqui, um sinal de pontuação já no começo. Então é esse sinal que diz, né, que fala que o quê? Tem algum personagem que está falando aqui, né? Está falando agora aqui na lenda, né? Porque é o narrador que conta, certo? Então, quando eu tenho esse pontinho aqui, quer dizer que a fala do personagem está ali. Estamos entendendo? Muito bem. Continuando. Mas, quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Acabou a frase, certo? Certo, porque olha, depois vem letra maiúscula, é uma outra frase. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Terminou mais uma frase. Isto, né? Começamos a outra. Eles se sentaram e repartiram as frutas. Terminou novamente a frase. Vocês já entenderam, né? Essa parte aí, quando termina a frase, qual ponto é? Vocês já sabem. Agora, a última parte. Curioso, o pesquisador perguntou às crianças por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Terminou a frase novamente, tá vendo? Começamos outra, olha, letra maiúscula. Uma das crianças respondeu, professora, vai entrar aqui então de novo a fala do personagem? Então eu tenho que preparar, qual é o pontinho que prepara para entrar essa fala do personagem? Lembraram? Nós já usamos lá, né? Já temos dois esse pontinho aí. Presta atenção. Aí entramos ali, a fala do personagem. Já no começo da frase. Qual mesmo que é o ponto, hein, que nós usamos para dizer que um personagem está falando? Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem, ou melhor, deixa a professora de novo, isso aqui não ficou bom, né? Essa entonação. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Ela está fazendo o quê? Ela está indagando, fazendo uma pergunta. Qual será que é o sinal aqui que nós vamos usar? Qual que é o sinal de pontuação? O homem ficou impressionado pela resposta sensata dessa pequena, né? Então, ali também terminou ali, então, a lenda, certo? É um ponto que é muito bem, para terminar, né? Então, acho que vocês pegaram aí muitas das dicas que a professora deu para vocês, certo? Vamos continuar. Então, agora, sim, nós já lemos, já pensamos, refletimos sobre essas pontuações, sobre esses sinais de pontuação, né? Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão colocar lá, tem 1 minutinho para fazer a data e o nome completo. Vamos lá.
Vamos para a nossa atividade? Olha só, que nós já conversamos sobre isso. A professora quis conversar com vocês antes para vocês pegar a atividade e conseguir fazer sozinhos. Vocês vão conseguir sim. Então, quem não pegou a folhinha, a professora já falou, pega lá rapidinho. Enquanto a professora vai ler aqui para vocês. Complete o texto com os sinais e pontuação adequados. É o mesmo texto que nós lemos agora há pouco. Só que agora vocês, lembrando das dicas que a professora deu, lembrando tudo que vocês estudaram, vão colocar os pontos, os sinais e pontuação corretos. Combinado? Vamos lá? 9 minutinhos.
Pronto? Ficaram em dúvida com alguma situação ou não? Com algum sinal de pontuação? Ou conseguiram fazer todos? Lembraram? Vamos ver? Então, aqui, ó. Aqui, lembra que a professora falou essas frases aqui? As primeiras frases eram o que mesmo? Ah, era ponto final. Aqui nós temos uma dica boa, ó, tá vendo? Quando tem, ó, a frase terminou, certo? E depois é o ponto final, para dizer que a frase está terminada e que logo em seguida nós temos outra frase. Porque letra maiúscula, estão vendo? Ó. Ponto final, nós vamos usar bastante ponto final aqui, ó. Ponto final, ó, tá vendo? E aqui, e disse o seguinte às crianças. Qual que é aquele ponto que a professora falou que prepara para vir a fala de um personagem? Quem que acertou essa? 2 pontos. Ai, que bom que vocês lembram, isso mesmo. E lá, e quando chega para colocar a fala, que vem já no início da frase, qual é o ponto? Travessão, ótimo. Aí o ponto final, né? Quando acaba a frase, aqui nós temos mais também ponto final, veja se vocês acertaram. A professora está mostrando para vocês irem corrigindo, não tem problema quem errou, né? Vocês vão olhar ali o que aconteceu e vão corrigir, certo? Aqui também ponto final, terminou. Certo? Eu acho que vocês estão acertando tudo, ai que bom. E olha aqui novamente, coloca aquele ponto que prepara para vir uma fala de personagem, qual é mesmo, para a gente não esquecer? Uma das crianças respondeu, 2 pontos, isto mesmo. Aí vem lá a fala, o que vem antes da fala? O travessão. Ah, eu acho que agora vocês pegaram bem, né? Ótimo. E aqui, como ele está perguntando como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? É interrogação, né? Nós trabalhamos bastante com ponto de interrogação. Ótimo. E no final, ponto final. Certo? Acertaram tudo? Corrigiram? Quem não acertou conseguiu corrigir? Ótimo, muito bem. Agora nós temos um desafio. Professora, qual desafio nós vamos fazer hoje? Ah, então, como nós trabalhamos na aula passada, né, essa lenda, então muitas crianças fizeram o reconto, mandaram para a professora, né, oralmente e também por escrito. E a professora achou lindos os textinhos, muito lindo mesmo. E a professora vai colocar um textinho aqui, ó, que é do Ubuntu, mas está vendo que ele está menorzinho? Foi uma criança que escreveu, com as ideias dela, a partir do texto, a partir da lenda que a professora contou, tá? Aí, só que a professora fez uma coisa. A professora tirou alguns sinais de pontuação do texto que a criança mandou. Sabe para quê? Porque vocês vão ter esse desafio de colocar... Primeiro nós vamos ver aonde que está precisando esses sinais de pontuação. Vamos olhar assim, ver aonde está precisando, depois nós vamos colocar os sinais adequados para ficar o textinho bem lindo, certo? O texto já está lindo, só falta os sinais de pontuação. Vamos lá? Então, olhando aqui, ó. Um pesquisador foi até a África fazer uma pesquisa. O que aconteceu aqui? Nós não temos ali já uma outra frase para a letra maiúscula? O que tem que fazer então aqui? Ah, aqui então é um sinal que já terminou essa frase. Então aqui nós precisamos colocar um sinal de pontuação. Ele decidiu fazer uma brincadeira com as crianças. Olha, de novo, estão vendo? Vai começar outra frase. Vocês já sabem, né? Qual é o sinal, certo? Pediu que todas corressem até a árvore onde estava uma cesta cheia de frutas. A vencedora poderia comer todas as frutas. Ele deu a ordem já. Isso aí ficou estranho. Ele deu a ordem já? As crianças já começou outra frase? O que será que nós vamos fazer aí? Hein? Olha, o já está com letra maiúscula. Depois a outra frase já está com letra maiúscula novamente. Vamos refletindo lá, pensando como que nós vamos arrumar, né, esse textinho. As crianças deram as mãos e foram juntas até a árvore e repartiram o prêmio. Olha aqui, letra maiúscula novamente. O homem achou estranho e perguntou por que agiram assim. Ubuntu, como posso ser feliz se os outros não estão? Então dá para ver, dá para a gente entender um pouco, mas ao mesmo tempo está um pouco confuso, porque olha como é importante os sinais de pontuação, tá? Então já deu para perceber, ó, no triângulo, né, que vocês foram me ajudando, que são os lugares onde estão faltando esses sinais de pontuação. É onde nós vamos agora
arrumar, onde vocês vão me ajudar, né, a arrumar. Vamos lá? Então, aqui, ó. Um pesquisador foi até a África fazer uma pesquisa. Terminou a frase, ponto final. Depois começa a letra maiúscula. Ele decidiu fazer uma brincadeira com as crianças. É outra frase, ponto final. E agora? Pediu que todas corressem até a árvore onde estava uma cesta cheia de frutas. A vencedora poderia comer todas as frutas. Olha a diferença. Tá vendo que agora cada frase, quando termina, tem o seu ponto final, né? E já começa a outra com letra maiúscula. Presta bem atenção que isso é importante. Ele deu a ordem. Quem que é ele mesmo? Ele é o pesquisador, né? Para não ficar repetindo pesquisador, vai ficar feio o texto com muita repetição, né? Então, aqui, ele deu a ordem. Olha, eu preparando ali para vir a fala. Qual que é esse sinal que prepara? Os 2 pontos. Ótimo. Já, olha que a gente achou estranho aquele já no meio, lembra? Estava tudo junto? Agora sim. Ele deu a ordem, travessão, porque está a fala ali. Né? A fala o personagem, porque já. Quando vocês estão brincando, não é assim, 1, 2, 3 e já, começa a brincadeira. Então ali deu a ordem aqui, ó, já, podem ir, certo? As crianças deram as mãos e foram juntas até a árvore e repartiram o prêmio. Ponto final, terminou aqui essa frase. O homem achou estranho e perguntou por que agiram assim? Uma pergunta, né? Ó. Aí, uma das crianças responde. Ó, a fala da criança está no texto, por isso que nós começamos com travessão. Ela diz, Ubuntu, como posso ser feliz se os outros não estão? Ela deixa uma pergunta para todos, tá? Então aqui, ó, olha, a professora colocou aqui para vocês verem a diferença. É o mesmo texto, o conteúdo é o mesmo. O que modificou aqui? De um para o outro? O primeiro não tem quase sinais de pontuação e o segundo, ó, está todo pontuado. Até para ler, a gente consegue ler melhor, né? Sem ler, só olhando, não dá para ver que ele está muito mais organizado, né? Certo? Muito bem. Então, depois dessas sinais de pontuação que nós vimos junto, refletimos juntos, o que nós podemos ver aqui? Nós fizemos algumas, o quê? Descobertas sobre a pontuação, sobre os sinais de pontuação. Sobre aqui, ó, o que nós utilizamos mais? Quais sinais que nós utilizamos mais aqui nesse texto? O ponto de interrogação, o ponto final e o travessão. Não é isso? Vamos ver então aqui. Quando utilizamos o ponto final? Vocês vão me responder. Quando? Depois de tudo que a gente fez, que nós lemos e colocamos os sinais de pontuação, o que vocês perceberam? Quando que nós utilizamos o ponto final? Ah, tem alguém me falando que coloca ponto final quando depois tem a letra maiúscula, né? Ó, esse aí é uma boa observação, realmente, né? Depois que você coloca ponto final, a outra frase tem que vir com letra maiúscula. Boa observação. O que mais que nós podemos colocar aqui? Ah, para indicar o fim de uma frase. A frase acabou, coloca o ponto para eu poder começar a outra frase. Certo? Muito bem. Mais uma perguntinha então para vocês. Quando usamos o ponto de interrogação? Ah, usamos agora aqui, ó, nessa pergunta, tá vendo? Eu não estou perguntando para vocês. Eu já usei o ponto de interrogação, certo? Então, quando que nós usamos? Quando a frase indica uma pergunta. Muito bem, ótimo. E agora, quando utilizamos o travessão? Quando que nós utilizamos o travessão? Lembram? Quando tem o que? Uma fala, um personagem vai entrar. Então, o narrador está contando a história. Quando vai entrar, né? Quando vai entrar dentro da história, esse personagem falando com a fala dele, nós vamos usar o quê? O travessão. Antes, né? Para indicar que ali tem uma fala de um personagem. Tá? Então, utilizamos a travessão para indicar a fala dos personagens, né? Assim como nós já vimos no que nós lemos na nossa lenda do Ubuntu. Certo? Entenderam?
Então agora, vamos ver se nossos objetivos de aprendizagem conseguimos alcançar, né? Vamos ver? O primeiro é recontar a lenda. A lenda do Ubuntu, vocês recontaram, a professora trouxe algumas gravuras e vocês, pelas gravuras, vocês foram me contando, né? Parabéns, lembraram da história, a nossa amiguinha Mela nos ajudou a relembrar, né, da história. Então, nós conseguimos alcançar esse aqui. O segundo objetivo, destacar na lenda, sugerida pela professora, os sinais de pontuação utilizados pelo autor e sua função. Nós trabalhamos isso? Trabalhamos bastante, né, os sinais de pontuação. Quais sinais que nós trabalhamos mais na aula de hoje? O ponto final, né, o ponto final, qual mais? O travessão, né, os 2 pontos, certo? Então, vocês estão craque agora nessas pontuações, certo? Nesses sinais de pontuação. Então, os nossos objetivos de aprendizagem foram alcançados sim. Parabéns, gostei muito da participação de vocês e eu espero vocês na próxima aula. Até lá! Olá, crianças! Animados para a nossa aula de Geografia? Venha então com a professora Cristina conferir os nossos objetivos desta aula. Conceituar paisagem. Número 2. Diferenciar paisagem natural e cultural. Reconhecer elementos da paisagem natural e da paisagem humanizada. Então, a professora vai comentar com vocês o que é a paisagem, né? Tudo aquilo que vemos, ok? E para começar a nossa aula, a professora vai chamar você aqui na bancada para ajudar a professora mentalmente a montar um quebra-cabeça. Então, observe aqui, ó. A professora tem as peças do quebra-cabeça aqui e você vai me ajudar aí, né, mentalmente, a montar este quebra-cabeça. Observe aqui então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças desse quebra-cabeça. Para montar um quebra-cabeça, nós temos que ver primeiro quais são os cantos, né? Os cantos da imagem, do que a gente vai formar. Então, observe aqui. Olhem bem esta imagem. Ela tem a margem, né? Então, ela é uma parte do canto. Então, a professora vai colocar aqui. Se tem um carro e a rua, provavelmente é a parte de baixo, né? Vamos ver qual outra parte aqui. Observe esta. Também é um canto, mas tem o poste de energia elétrica, tem uma parte do céu. O que será que a professora vai formar? Eu acho que esta parte tem que ficar no alto. Vamos ver então. Olha um outro canto mostrando veículos. Então, esta parte deve ser embaixo, né? Vamos ver qual outra parte do canto que tem. Olhem esta que tem a margem, também está mostrando o céu, os postes de energia. Então, com certeza, ela vai encaixar aqui. Olha, bem certinho. Agora, nós temos 4 partes. Observem aqui. Esta parte também está mostrando o veículo. Onde será que ela encaixa? Será que é aqui? Não, né? Então, olha, bem certo nesta parte. Nós temos mais uma parte com outro veículo. Então, nós vamos tentar encaixar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu certinho? Isso, olha lá. Então, já formamos a parte de baixo do nosso quebra-cabeça. Agora, nós temos mais 2 partes aqui. Vamos ver então onde ela encaixa. Aqui e esta outra parte, vamos ver se encaixa aqui. Observe junto com a professora que imagem este quebra-cabeça formou. Olha lá, consegue identificar? É uma rua, né? Onde será que é esta rua? Será que é aqui no nosso município de Ponta Grossa? E é uma rua movimentada ou é uma rua tranquila? O que você está achando? Observe aqui as construções. Tem muitas construções, não é mesmo? E muita sinalização. Olha lá, né? Sinalização com placas, com semáforo, com faixa. Então, a professora agora vai convidar você
a fazer um passeio por esta rua aqui. E você vai identificar onde fica esta rua. Fica aqui no nosso município e a professora já vai contar para você que rua é esta. Então, neste passeio que vamos fazer por esta rua, a professora vai pedir para você identificar todos os elementos que tem neste trajeto, né? Que construções tem, se tem veículos, sinalização, se tem árvores. Você vai olhar se é muito agitada, se tem o movimento, vai observar as cores, né? Tudo isso você vai observar no passeio que nós vamos fazer por esta rua. Vem comigo aqui então. Preparados então? Então muita atenção e vamos aproveitar este passeio. Vai ser rapidinho, mas vai ser muito joia, tá ok? Vamos comigo então. Gostaram do passeio? Então, este passeio que a professora levou vocês a conhecer uma rua está retratando esta imagem aqui. Esta imagem faz parte deste passeio pela rua que você passou. Então, que rua será que é essa? Você aí em casa já descobriu? A professora vai contar para você. Rua Balduino Tax, né? A Rua Balduino Tax, que fica aqui no nosso município, ela é muito comprida, né? Ela pega não só um bairro, né? Ela passa por mais de um bairro. Então, ela é bem extensa. Então, você olhou lá no vídeo que esta rua, ela passou pelo bairro do Centro, que é esta parte que a professora colocou a imagem aqui, bem movimentada, né? Mas também passou pelo bairro Estrela. Então, nós fizemos esse trajeto da Rua Balduino Tax, né? Lá do centro e fomos até o bairro Estrela, né? Então, conhecemos essa rua inteira. Muito bonita essa rua. E fica aqui em Ponta Grossa, né? No Paraná, aqui no nosso município. Então, observando esta imagem, é a imagem que nós montamos no nosso quebra-cabeça. É a mesma imagem. Olhem bem, então, que elementos nós podemos ver nesta imagem. Podemos ver muito movimento, né, de veículos, com certeza de pessoas dentro dos veículos, nas ruas, olhem lá, tem pessoas nas ruas, muitas construções, né, grandes edifícios. Nós também podemos ver lá ao longe árvores, postes de energia elétrica, sinalização, o semáforo,
placa, a faixa de pedestre, a rua asfaltada. Então, tudo isso foi retratado neste passeio que nós fizemos por esta rua Balduino Tax. Agora a professora quer chamar você aqui na mesa para nós listarmos esses elementos que nós vimos nesse percurso. Vamos lá então. A professora vai trocar de lugar aqui. Olhem aqui, a professora trouxe a imagem agora do quebra-cabeça, a mesma imagem do quebra-cabeça está aqui. Então, qual a rua mesmo que nós falamos que era? A rua Balduino Tax, né? E nós vamos pegar aqui a parte do centro, né? Esta parte aqui fica no bairro do Centro, que é um bairro muito movimentado, né? É o bairro onde tem muito comércio, onde muitas pessoas trabalham. Então, este pedaço que a professora está pegando na imagem é do bairro Centro, ok? E o que nós podemos ver nessa imagem? Nós podemos ver o céu, observem aqui, o céu, né? Então, o céu é um dos elementos que tem nesta imagem. O que mais que nós podemos ver? Muito bem, os postes de energia. Podemos ver os postes de energia elétrica. A professora vai listando aqui. Nós podemos ver a rua asfaltada, né? A Balduino Tax, ela é inteira asfaltada. Vocês viram lá no vídeo. Outro elemento que nós podemos observar são os veículos. Olhem quantos veículos tem aqui. Muitos veículos. Então, vamos colocar aqui, ó, veículos. O que mais que nós podemos ver? Nós podemos com certeza saber que tem pessoas dentro dos veículos, mas também tem pessoas na lateral da rua, porque sendo uma rua muito movimentada, de muito comércio, né? De muitos lugares comerciais, então tem muitas pessoas circulando nessas ruas. E para deixar isso daqui tudo ser tranquilo, não ter acidentes, né? Então tudo isso precisa de sinalização. Então nós vemos placas, observe aqui as placas na lateral da rua, né? Muitas placas. Nós também temos aqui o semáforo, olha o semáforo. Tudo para regular o trânsito, né? O semáforo. Nós também temos faixa de pedestre. Olhem aqui, os carros estão parados, aqui tem a faixa de pedestre, né? Então, podemos ver faixa de pedestres. Nós vemos também muitas construções. Observem quantas construções tem nesta rua, né? Ao lado desta rua. Então, tem muitos edifícios também, né? Edifícios, muitas construções. Entre elas, os edifícios. A professora comentou que é uma rua que tem muito comércio, né? Então, a professora vai colocar aqui as lojas como sendo um tipo de comércio. Lá ao longe, nós estamos vendo verdinho, são de árvores, né? Então, podemos ver também nesta imagem, árvores. E podemos ver, além das lojas, né? Nós podemos ver também farmácias. Aqui tem uma farmácia. Então, aqui a professora colocou alguns elementos que podemos observar na imagem. Vamos ver lá então. Céu, postes, rua asfaltada, veículos, pessoas, placas, semáforo, faixa de pedestres, edifícios, lojas, árvores, farmácia. Vamos ver quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, né? Uma dúzia de elementos. Então, nós identificamos alguns elementos, então, nesta rua Balduino Tax, mas tem muitos outros ainda. Volta comigo aqui, então, para a tela. A professora, então, mostrou esta imagem da rua Balduino Tax para vocês. E a professora vai contar para vocês que isso é uma paisagem, né? É uma paisagem esta imagem que a professora colocou. E o que é essa paisagem?
Paisagem é tudo aquilo que podemos observar no espaço geográfico. Isto, quem deu este conceito foi Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, né? Um grande estudioso da geografia, Milton Santos, né? E ele contou então para nós que tudo aquilo que nós podemos observar é a paisagem, né? Tudo aquilo que nós podemos observar no espaço geográfico, é dizer, no lugar onde convivem pessoas com outros elementos, né? É uma paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver, que nós podemos observar no espaço geográfico, tá? E quem deu esse conceito foi o Milton Santos, um geógrafo. Agora a professora vai mostrar para vocês alguns elementos que nós podemos ver nos diferentes lugares, nos diferentes espaços geográficos. Observe lá então. A árvore, rochas, né, com diferentes formatos, cachoeira, rios. Agora a professora vai colocar outros elementos. Observaram bem esses aqui? Eles mostram para a gente um contato bem próximo da natureza, né? Nosso com a natureza. Agora a professora vai colocar outros elementos. Observem como eles são diferentes. Rua, que esta é a rua onde nós fizemos nosso passeio. Escola. Edifício. Olha lá, semáforo. Veículos, como o ônibus, o transporte, né? Então aqui a professora está mostrando outros elementos. Vocês viram a diferença dos primeiros elementos com esses elementos? São bem diferentes, né? Uns mais próximos da natureza e outros construídos pelas pessoas. Agora vamos comigo aqui. A professora colocou esta imagem para você ver. Observe que cidade grande, né? Que município grande. Esse município é o município de São Paulo, né? Ele é bem maior do que o nosso. E nesta imagem nós podemos ver vários elementos, né? Vemos aqui o rio passando, vemos árvores, mas a professora vai nominar alguns deles. Observe lá então. Uma torre, observe aqui, tem uma torre na imagem. Com certeza vocês já viram uma torre dessa aqui no nosso município. Automóveis, olha lá nas vias, quantos automóveis passando. Prédios, casas, né? Com certeza aqui tem prédios e também tem moradias, né? Viadutos, observe aqui os veículos passando nos grandes viadutos de São Paulo. E rodovia, olha aqui a rodovia, passando aqui embaixo do viaduto, né? Então, esses elementos estão nesta imagem lá do município de São Paulo. Observaram bem? Agora vamos continuar então. Olha uma outra imagem, né? Bem diferente da primeira que a professora colocou. Então, o que será que nós vemos nesta imagem? Nós vemos diferentes elementos, né? E vemos também cores, né? Vemos, olha lá, a natureza. Então, vamos ver lá alguns elementos. A vegetação, observe lá a vegetação. Rio, água. Que mais? Montanhas. Rochas, pedras, né? As rochas são grandes pedras lá. Então, olha lá. Então, nesta imagem que está mostrando mais a parte da natureza, né? Onde as pessoas já não têm tanto contato, também é uma paisagem, né? Com diferentes elementos. Então, o que é essa paisagem que a professora contou então? Nós temos dois tipos de paisagem. Observando as imagens que a professora mostrou, nós vimos que tem imagens que estão mais próximas da natureza e tem imagens com elementos mais construídos pelas pessoas, né? Observe então aqui, a professora colocou duas imagens. Uma retratando a parte que está representando mais a natureza, né, as araucárias ali, e outra retratando uma parte do município, da cidade, né, uma parte mais movimentada. Então vamos ver lá. A primeira foto está lembrando a paisagem natural. E o que é essa paisagem natural?
ela não foi alterada pelas pessoas. Então, a paisagem natural é aquela em que as pessoas não modificaram, né? Elas não alteraram, não mudaram aquele lugar, aquele espaço. Essa é a paisagem natural, tá? E olha a outra, paisagem cultural ou humanizada. Então, a paisagem cultural ou humanizada, que está retratada na segunda imagem aqui, né? Ela já sofreu alteração, né? E quem alterou esse espaço? É um espaço modificado pelas pessoas. Então, observe aqui, nós estamos com dois tipos de paisagem. A paisagem natural, que não foi alterada pelas pessoas, não sofreu mudanças, né? Praticada pelas pessoas, e a paisagem cultural ou humanizada, que é um espaço modificado pelas pessoas. Então, as pessoas constroem moradias, colocam ruas asfaltadas, tem muito veículo passando, tem cores de diferentes cores lá, movimento, né? Então, vamos continuando aqui. Observem aqui, então. Nesta imagem, que está mostrando uma parte da natureza aqui do nosso município, está retratando lá. É a imagem de onde? Do Rio São Jorge. Alguém já foi até o Rio São Jorge? Então, fica aqui em Ponta Grossa, né? Então, esta imagem está mostrando a natureza lá. Vamos ver que diferentes elementos. Água. Que mais que nós podemos ver? Água. Podemos ver a vegetação, as rochas, né? Então, aqui nesta imagem nós temos elementos naturais, né? Então, elementos naturais. Observou bem? Surgiu naturalmente, né? Então, essa imagem está retratando um lugar que surgiu naturalmente, não teve interferência humana, ok? Agora nós vamos ver uma outra imagem de um outro lugar aqui próximo do nosso município, que é no município de Tibagi, é o Cânion Guartelá. Observe que imagem linda! Quantos elementos nós podemos ver? Podemos ver as montanhas, podemos ver a água, a vegetação, a rocha. Você está olhando aqui, está vendo elementos que as pessoas fizeram? Não, né? Os elementos aqui estão mostrando que são elementos naturais, né? Eles surgiram naturalmente, não foi as pessoas que criaram aqueles elementos. Então, nesta imagem lá do município de Tibagi, nós vemos elementos naturais. Agora observe aqui. Esta outra imagem está bem diferente da anterior, não é mesmo? Olha lá, nós podemos ver elementos culturais humanizados. O que são mesmo esses elementos? Aquele que as pessoas fizeram, né? Que as pessoas mudaram o lugar, né? Mudaram a paisagem, né? E colocaram elementos naquela paisagem. Então, a ação humana, né? A ação das pessoas fez esse lugar aqui mudar bastante com o passar do tempo, né? Foram fazendo diferentes atuações ali, diferentes mudanças, né? E modificaram muito o espaço. Então, vamos ver lá que elementos nós podemos observar. Prédios, casas, né? Olha quantas construções. Então, olhando para essas construções, nós podemos ver que tem muitos prédios, né? E com certeza aí tem muitas moradias também. Automóveis, olha quantos automóveis estão passando nesta rua, né? Nesta avenida aqui do nosso município. Casas de comércio, então, tendo um grande movimento aqui, por que será que tem tanto movimento? Porque é uma rua do centro do nosso município, né? Do centro de Ponta Grossa. E nesta rua tem muitas casas de comércio, tem lojas, farmácias, o que mais que pode ter ali, né? Tem bancos, então tem muitas casas comerciais também, tá? Então nós vemos que nessa rua tem um grande movimento. E para controlar, né, todo esse movimento aí, nós também vemos que tem semáforos, tem placas,
faixas de pedestres, que mais? Rua asfaltada, postes de energia elétrica, né? Então, você olhando para esta paisagem aqui, você pode observar todos esses elementos: prédios, casas, automóveis, rua asfaltada, postes, semáforos, placas, faixas de pedestres, casas de comércio e muito mais, né? E também você pode observar as cores. Observe quanta cor, né? E quanto movimento tem esta rua. Tudo isso, então, faz parte da paisagem. E nós dizemos que esta paisagem aqui é uma paisagem cultural. Por quê? Porque sofreu a ação das pessoas, né? Foi mudado o lugar, né? Foi construído pelas pessoas várias coisas, né? Vários elementos. Então, a paisagem cultural ou humanizada. Antes da nossa atividade, a professora vai chamar você aqui na bancada primeiro. Vem comigo aqui então. Vamos tirar o nosso quebra-cabeça para lá, a nossa listagem da Rua Balduino Tax. E a professora vai colocar para você uma paisagem aqui do nosso estado, né? Do nosso estado do Paraná. Alguém já foi neste lugar? Olhem bem esta paisagem. Você já foi neste lugar? Ah, nas Cataratas do Iguaçu, então em Foz do Iguaçu. Olhando esta imagem, observe bem esta imagem. À primeira vista, nós vemos muitos elementos da natureza, né? Aqueles que surgiram naturalmente, né? A vegetação, as rochas, a água. Mas se você observar bem a imagem, você vai ver que tem uma construção aqui, ó, que este lugar já sofreu a ação humana, então já foi modificado, né? As pessoas já colocaram elementos aqui nesta paisagem. Observe aqui, você está vendo uma passarela com muitas pessoas. Então, nesta imagem, ela já não é uma paisagem somente natural, né? Ela já tem a parte cultural junto, a parte humanizada. Então, esta imagem está mostrando elementos naturais, mas também culturais. Vamos ver então um pouquinho esses elementos? Observe lá então. Nós vemos árvores, está vendo comigo lá? Árvores. Também vemos o arco-íris, olha que lindo esse arco-íris. E vemos rochas, né? Vemos também rochas. Deixa a professora colocar aqui. Olha, as rochas também fazem parte desta imagem. O que mais que nós podemos ver? Podemos ver as pessoas aqui na passarela, né? Essa passarela leva as pessoas lá mais ao meio das cataratas para que elas possam observar, né? Mais os detalhes da paisagem natural lá. Nós vemos a passarela e vemos a água, né? Olha quantos elementos nós observamos aqui. Então, nesta imagem, nós estamos vendo elementos naturais, quer dizer, que surgiram naturalmente, e culturais ou humanizados, que nós dizemos que foram feitos pelas pessoas, como a passarela que vai aqui. Ok? Então, as paisagens, às vezes, elas se misturam, né? A natural com a cultural, elas se misturam. Ok? Vamos voltar aqui, então, com a professora, para a nossa atividade. Observe aqui, ó. Você olhe bem esta paisagem, ela está mostrando a parte natural, mas também as construções. Então, nesta imagem, nós vemos que tem os dois elementos, né? Tem elementos naturais, mas também tem elementos culturais, humanizados, que são as moradias feitas pelas pessoas. E agora, então, lá no seu caderninho, você vai copiar os dois conceitos da nossa aula de hoje. Paisagem natural não foi alterada pelas pessoas. Depois você pula uma linha e copia o outro conceito. Paisagem cultural, que é aquela humanizada, é um espaço modificado pelas pessoas. Você, então, tem 5 minutinhos para copiar esses dois conceitos, ok?
Certinho? Que bom, então. Quanta coisa nós vimos hoje, não é mesmo? Então, nós cumprimos os nossos objetivos, que foi falar sobre as paisagens naturais e humanizadas, né? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para uma atividade de recreação. Isso mesmo, as atividades de recreação da área de Educação Física. Espero que todos vocês já tenham separado todo aquele material que os professores das escolas de vocês enviaram para vocês nos grupos de WhatsApp, através de das aulas que vocês tiveram via Meet, tá? Então, para a nossa primeira atividade de recreação, espero que todos vocês continuem se cuidando, saiam do sofá. Isso, joia! Todo mundo em pé, em frente à televisão, chama quem estiver junto com vocês na casa, tiver o irmão, tiver a tia, se tiver a vovó, todo mundo que está aí, vamos fazer a nossa atividade. Ela é uma atividade de recreação, movimentar o nosso corpo e ao mesmo tempo se divertir. Hoje a gente está aqui com o professor Agenor, com o professor Patrick e com o professor Tiago. E a nossa atividade de recreação vai utilizar alguns materiais que já foram enviados para vocês. Vocês podem utilizar escrevendo o nome das cores e também utilizando as cores que vocês tiverem na casa. Vocês podem fazer como se fossem objetos no chão, como se fossem objetos colados na parede. O importante é vocês fazerem para se divertir. E hoje nós vamos ter uma competição entre 3 professores, exatamente. Os 3 professores vão estar competindo entre eles. E a nossa primeira atividade, como vocês já podem ter percebido, tá? Na tela da televisão de vocês está aparecendo o nosso quadro com cores. Ela possui 5 cores diferentes. Então nós temos o professor Tiago um pouquinho do lado, isso. Então nós temos lá a cor preta, a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela e a cor azul, tá certo? E cada professor vai fazer 2 bolinhas de papel, exatamente, igual o que vocês vão ter na casa de vocês. Cada professor fez as suas bolinhas de papel. O professor Patrick está com as suas bolinhas de papel? Isso, professor Tiago, joia. E o professor Agenor? Tranquilo. Cada professor confeccionou a sua bolinha de papel. Eu vou pedir para o professor Tiago pegar aquela caixa de presente que está ali embaixo do quadro de cores. Pode trazer aqui, professor? Joia, obrigado, professor. Dentro dessa caixa de presente, a gente colocou papeizinhos com os nomes das cores. E a brincadeira é a seguinte: a cor que o professor sortear, ele vai ter que acertar com a sua bolinha. Então, eu vou dobrar todos esses papeizinhos, colocar dentro da caixa e o professor vai fazer esse sorteio. Então, eu vou pedir aqui para o professor Agenor ir dobrando, enquanto a gente vai explicando. O professor Agenor vai dobrar todos os papéis e colocar dentro da caixa. E o professor Tiago pode ir ali na linha, onde que a gente marcou ali com a fita. A atividade que vocês vão fazer na casa de vocês vai ser o seguinte: vocês vão pegar a bolinha que está amassada e vão fazer com a palma da mão, bater como se fosse uma raquete nessa bolinha para tentar acertar a cor que eles sortearam. Então, só para dar um exemplo, o professor Tiago, vamos fazer de conta que o professor Tiago sorteou a cor laranja e ele vai ter que acertar a sua bolinha na cor laranja. E a mesma coisa vocês vão estar fazendo na casa de vocês. Então, vamos lá, professor Tiago, tenta acertar a cor laranja. Eu acho que ele não conseguiu, né? Acertou a preta. Então, vamos fazer agora a nossa competição. Todos os papéis estão aqui, professores? Então, vamos fazer o sorteio. Professor Patrick, você é o primeiro, inicia. Sorteia aqui o papelzinho, mostra lá para o pessoal de casa qual que é a cor que você sorteou. Que cor é essa, professor? Azul. Azul, joia, professor. Pode deixar o papelzinho, vai na lista. Professor Patrick tem que acertar a cor azul. Vamos ver se ele consegue. Vibrações positivas do pessoal em casa. 1, 2, 3. Valendo, professor. Professor, não foi dessa vez. Professor Agenor, sua vez, sorteia o papelzinho. Qual que é a cor? Preto. Isso, professor Agenor sorteou a cor preto. Vai lá, professor. Todo mundo fazendo vibrações para o professor Agenor. Vamos ver se ele consegue acertar. Não conseguiu. O pessoal em casa está conseguindo, professores. Vamos ver se consegue. Tiagão, vai lá. Veja a cor que você sorteou. Qual que é a cor? Amarelo.
Isso, o professor Tiago sorteou a cor amarela. Então vamos ver se ele consegue acertar a cor. Vai lá. Quase. Tem só mais duas cores para vocês tentarem aqui. Vamos lá, professor Agenor. Qual que é a cor dessa vez? Vermelho. Isso, o professor Agenor sorteou a cor vermelha. Vai lá tentar acertar lá, atrás da linha. Joia, professor. Professor. E a última cor, vamos ver se tem todas as cores aqui. Os professores não conseguiram acertar. O professor Patrick pegou uma cor mais tranquila, professor. Ele está no meio do quadro lá, tem que conseguir acertar. Vamos lá, professor? Acertou a cor vermelha, mas vocês estão bem de mira. Acabou as cores aqui. Então, espero que vocês aí em casa tenham conseguido acertar mais cores que o professor. Então, o que acontece? Se vocês conseguirem acertar, vai aumentando a pontuação de vocês. E assim vocês vão conseguir desafiar todo mundo que está na casa de vocês. E agora, a nossa segunda atividade que os professores vão tentar fazer é uma atividade muito parecida com o esporte que vocês gostam. Então, eu vou pedir para o professor Agenor pegar 2 garrafinhas PET, professor. Isso. Pode colocar bem embaixo do quadro. Isso, como se fosse um golzinho. Isso. Pode ser quase reto, como se fosse a linha aqui, de frente para lá. Um pouquinho mais para trás. Mais, bem pertinho do quadro. Isso, professor. Valeu. Joia. Pode tirar a outra. Fica só com a bolinha azul e pode colocar no risco ali. Na fita que está ali. Joia, professor. Valeu, brigadão. Então, o que nós vamos fazer nessa atividade? Professor Tiago, coloca ali para mim, por favor. Nessa atividade, vocês vão estar utilizando. Aqui a gente vai utilizar as garrafas PET. Mas na casa de vocês, vocês podem utilizar o que vocês tiverem. Pode ser o par de chinelo, o par de tênis, para vocês fazerem um alvo para vocês. E a bolinha, igual que a gente está aqui, pode ser uma bolinha de meia. Vocês podem colocar várias meias uma dentro da outra e fazer a sua própria bolinha. O importante é vocês terem um alvo para vocês conseguirem acertar. E aqui nós vamos aumentar essa distância gradativamente, aos poucos, para ver se os professores conseguem ir acertando. O objetivo que os professores irão tentar é fazer com que a bolinha passe entre os 2 alvos que estão ali no chão. Tranquilo? Todo mundo preparado aí em casa? Vamos desafiar os professores? Então, ó, aqui está uma distância de 1 metro. Vamos, quem que vai começar? Tiramos no Joaquim Pô? Ah, não, o professor Patrick ganhou já, então vai lá, professor Patrick. Tem que conseguir passar entre os alvos. Só que tem um detalhe. Eu esqueci de falar para vocês se ia utilizar o pé, né, professor? Em casa também vocês iam querer utilizar o pé, mas não é com o pé. Nós vamos utilizar a nossa cabeça. Então, vai colocar as mãos no chão e tentar acertar o alvo com a cabeça. Vamos lá, então, professores? Então, vamos lá. Coloca lá, todo mundo lá, vai tentar se acertar e vai colocar o alvo. Vamos lá, professor? E, aê, professor! Muito bem, joia, o professor Patrick acertou. Vamos ver agora, quem que é o próximo? Professor Agenor? Isso, então, você vai mais longe, professor? Não é? Vai desafiar o professor Patrick? Vai desafiar? Então vamos lá, então o professor Agenor desafiando o professor Patrick, vamos ver. Olha, quase, professor Agenor. Vamos ver o professor Tiago agora, professor Tiago. Vamos ver se ele consegue passar entre os 2 alvos. Espero que aí vocês em casa estejam conseguindo. Vamos lá, professor Tiago? Vamos lá. Aê, joia, professor. Muito bem. E vocês aí em casa, conseguiram fazer o desafio? Tem gente conseguindo? Olha lá, todo mundo conseguindo fazer. Muito bem, que legal. É muito bom ter esse retorno de vocês e vocês fazendo as atividades com a família, com os amigos, com os colegas, vocês conseguindo se divertir muito mais. Essa atividade conseguiram fazer todos os professores. Teve um que desafiou aí o professor Patrick e não conseguiu acertar, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Quem conseguir fazer em casa e enviar um vídeo, nós vamos desafiar outros professores da rede. Correto? Então, todo mundo que conseguir fazer em casa e mandar o seu vídeo aqui para nós, o programa Vem Aprender, nós vamos desafiar outros professores. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de recreação. Façam, se divirtam, brinquem e continuem se cuidando, tá? Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau!